Oi, oi, gente, reprogramadores. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre o poder do perdão. Geralmente, eu classifico um processo de perdão em 7 etapas, 7 passo a passos, o que nada mais é do que refletirmos sobre o acontecido, sobre aquela situação, internalizarmos isso, é apenas entender e dar comando para o seu próprio corpo sobre o perdão. Então, eu vou tentar aqui espelhar aqui do lado para vocês, tomara que agora eu consiga, né? Eu consiga. Mas a etapa um, que é a mais importante de todas, é o distanciamento da ocasião, do motivo. Por que que eu falo isso? Como que uma pessoa, por exemplo, que está sendo abusada sexualmente, e ela tem esse trauma de agressão física contra o corpo dela, como ela vai perdoar esse agressor se ela tem contato ainda com ele? É um exemplo, tá? Então, para que haja o processo de perdão, primeiro a gente precisa distanciar a vítima do agressor. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, você tem uma cunhada que você convive ali, né, é irmã do teu marido, e nas festas de final de semana ela acaba te provocando ou te agredindo verbalmente. Como você vai perdoar essa cunhada se você tem contato direto com ela e se as situações acabam se repetindo nos finais de semana, nos almoços de família? Então, é necessário que haja, nessa primeira etapa, o distanciamento entre vítima e agressor. Somente depois desse distanciamento, que é um distanciamento saudável, então, né, num caso de agressão física e sexual, é necessário o corte total desse contato, né? Dependendo do nível de agressão, é necessário o corte total, não se ver, não se falar. Só o tempo colabora e ajuda para que nós possamos processar essa informação. Para daí a gente chegar na etapa 2. A etapa 2 nada mais é do que você aceitar. Trabalhar a aceitação, porque por muitas vezes a gente não quer olhar para essas feridas e fica empurrando essa sujeirinha para baixo do tapete, né? Ai, porque eu não quero olhar para isso agora, que isso demanda tempo. Ah, não foi nada não, vou deixar passar. Vamos tocar assim mesmo, vamos empurrar aí para frente, vamos empurrar com a barriga, né? Mas essa parte 2 é muito importante. Assumir que está magoado, assumir que foi ferido, assumir que está triste, assumir. É a fase da aceitação. Não tem nada de errado em assumir que está machucado, assumir que está ferido, assumir que está magoado. Porque é só a partir da aceitação, do acolhimento, né? Eu me acolho, fui ferida sim, e agora eu estou internalizando isso para que eu possa liberar na sequência. Então tá tudo bem admitir. Você não precisa, quando eu falo admitir, você não precisa falar para as outras pessoas como você se sente, se você não quiser. Você pode deixar para você mesmo, né? O ato de falar já é um pôr para fora, né? Então, se você tiver a oportunidade, de ter uma psicóloga e fazer terapia, é muito importante, porque o fato de falar com a psicóloga, falar na terapia, falar como se sente, traz luz para a consciência. Às vezes você está sentindo coisas que você vai nem toma consciência. Só quando você senta por um momento e vai refletir sobre o acontecido, você toma consciência de algumas coisas que você também errou. Então, para a fase 2 é o processo de aceitação. Agora nós vamos falar da etapa 3. A etapa 3, ela consiste em você direcionar corretamente a sua dor. Quando o outro nos machuca, às vezes pode surgir sentimentos de raiva ou de ódio, rancor, vingança, inveja. Quando a gente reflete, né, o autoconhecimento, ele te traz o entendimento correto de qual é a emoção
a sua percepção emocional diante do trauma, diante do acontecido com quem te magoou. Então, entender qual é o sentimento. Não sou eu que posso apontar para você e falar qual é o seu sentimento. Você tem que se conhecer, entender se você está com raiva, ódio, rancor, tristeza, autoculpa, porque às vezes a gente briga com alguma pessoa, se magoa, é ofendido e depois de um tempo se arrepende. Nesse processo de arrependimento, bate o sentimento de culpa, autoculpa. Então, aprender a entender o que está sentindo. Meu ex-companheiro, meu companheiro me traiu, por exemplo. Qual é o sentimento que está dentro do meu inconsciente em relação à traição dele? Como eu percebi emocionalmente o que ele fez para mim? Eu me senti traída. Isso está certo. Mas qual o sentimento atrás da percepção emocional? Ah, eu senti muito rancor. O meu coração se amargurou. Eu perdi a esperança em companheiros. A partir desse trauma, eu acho que nenhum homem é bom, que todo homem é igual, que se eu posso arrumar um outro marido, que ele vai me trair de novo. Entender o sentimento. Então, uma vez que eu já me afastei do agressor, na etapa 2 eu acolhi esse sentimento, aceitei que eu fui magoada, que eu fui machucada, que eu fui agredida. Na etapa 3 eu vou entender qual sentimento que é. Lembra que eu pedi para vocês terem um diário ou um caderno? Então, vamos elaborar. O que foi que aconteceu? Aí você vai escrever. Como eu me senti com esse acontecido? Ah, eu me senti com muito rancor, porque ele me traiu. Mas eu resolvi perdoar. Você pode perdoar continuando casada com ele, ou você pode perdoar se separando dele. Não é sobre as suas decisões que nós estamos falando aqui. É sobre o seu sentimento nesse momento. Casada ou não. Qual a elaboração desse sentimento? O que eu senti? Anotar. Me senti traída e me senti com muito rancor. Ou me senti traída e senti que eu devo devolver com a mesma moeda. Isso é um sentimento de vingança. Então, escreva vingança. Vocês estão aqui e nesse ambiente a gente não julga, não fala mal dos outros. Então, sem culpa nem desculpa. Anotar como se sentiu da forma mais sincera possível. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos para a etapa 4, né? Que é a culpa. Que eu já falei um pouquinho. A culpa é o seguinte: às vezes eu sou muito explosiva, daí eu vou lá e falo, acontece aquela discussão, aquela briga, ou eu peço o divórcio do meu marido, e depois lá na frente, com o tempo, eu me acalmo. E daí eu percebo que eu me arrependi. Eu me arrependi de ter falado aquilo para aquela pessoa, ou eu me arrependi de ter pedido um divórcio, me arrependi. Aí começa a bater o sentimento de culpa, autoculpa. Eu não me perdoo porque eu fiz aquilo. Eu não me perdoo porque eu terminei o meu casamento. Eu não me perdoo porque eu batia no meu filho quando meu filho era criança. Eu não... São exemplos que eu estou dando aqui. Eu não me perdoo porque eu parei a faculdade X depois da briga que eu tive com meu pai, por exemplo. Então, eu não me perdoo porque eu matei uma pessoa. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, porque vai carregar essa aula no YouTube. Às vezes eles até me derrubam. Mas a autoculpa, né? Porque quando a gente perdoa o outro, a gente perdoa a si mesmo. Então,
refletir sobre. Porque tem gente que fica se punindo e não se dando o direito de seguir a vida e conquistar as coisas, porque está preso num ponto quântico do passado, se culpando por algo que fez. E a vida não parou ali, a vida segue. Então, para essa vida seguir, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Internalizar isso, refletir sobre isso e entender que você fez o melhor que você pôde com a consciência que você tinha naquele momento. E você está aqui nesse curso para elaborar sua consciência. Então, daqui para frente você vai fazer diferente. Não existe melhor nem pior. Isso é julgamento. Esteja presente aqui, porque isso é muito importante. Não existe atitude melhor e não existe atitude pior. A construção aqui do lado de casa começou. Não existe melhor, não existe pior. Só existe a escolha de fazer diferente. Então, eu me culpei pelo fato lá, pelo comportamento que eu tive, pelo que eu falei, como eu me comportei naquele momento. Mas de hoje para frente, com a consciência que eu estou adquirindo, eu escolho fazer diferente. É só isso. Deus, o Criador, na sua infinita bondade, ele nos dá a oportunidade de fazer diferente todos os dias. Quando você se arrepende de coração. Então, se eu estou colocando um sentimento sem marca, um sentimento verdadeiro, eu recebo a oportunidade de fazer diferente. Gratidão por isso. Agora, nós vamos falar sobre a empatia. Ah, gente, é sério. Empatia. Quando a gente entende que todos somos um, eu vejo que o meu irmão, o meu coleguinha, sou eu mesmo em outra frequência. Deus criou isso aqui para que nós não pudéssemos ver o nosso próprio nariz, mas a gente consegue ver o nariz do coleguinha. O que eu quero dizer com isso? Na criação, o divino, a inteligência suprema, ele escolheu se dividir em várias centelhas para ter a experiência. Então, todos nós somos um. Quando eu brigo com meu gato aqui, ó, aqui, gente. Quando eu brigo com ele, eu tô brigando comigo mesmo. Quando eu vejo defeitos nele, eu tô vendo defeitos em mim mesmo. Essa ideia de divisão não existe. Então, essa etapa da empatia, ela talvez seja mais importante no processo do perdão. Porque imagine que o Criador, ele é um cristal. Ele é um cristal, ele é ele é único. E se eu pegar esse cristal e eu derrubar ele no chão e ele esfarelar, ele vai ser composto do quê? Do mesmo cristal. Só que ele vai estar todo esfarelado, fragmentado. O cristal que cai para o lado direito, ele vai ter um tipo de experiência e uma visualização. O cristal que cai para o lado esquerdo vai ter outra experiência com outra visualização. Assim como o cristal que cai para frente e o outro que cai para trás. Todos os cristais vieram da mesma fonte. Então, os farelinhos e as poeiras, os grãos de areia, somos nós, que temos o Espírito Santo, temos a centelha divina dentro de nós. Então, quando eu estou brigando com meu irmãozinho, eu estou brigando comigo mesmo.
Por quando eu não perdoo o meu irmãozinho, eu não estou perdoando a mim mesmo. Reflexão sobre esse ponto da empatia. Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro de uma forma muito genuína, de uma forma muito genuína. O tempo cura tudo. É a próxima etapa, né? A próxima etapa do perdão, que é a sexta etapa, é o tempo. Porque o tempo cura tudo, o tempo nos permite refletir, olhar com mais atenção para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para as nossas ações. O tempo é maravilhoso. O passado e o presente, eles não existem. Você consegue controlar o passado? Não. Assim como você também não consegue controlar o futuro. O único momento que você tem é o agora. Então, peça perdão enquanto é tempo, enquanto você tem oportunidade. Também fale que ame, que ama, enquanto você tem tempo e enquanto você tem oportunidade. O mundo dá voltas e tudo tem o seu tempo para acontecer. O sétima etapa do processo de perdão é a força, porque é muito mais confortável você empurrar essa poeira para baixo do tapete e não olhar para isso. Somatizar lá no futuro uma doença no teu corpo por excesso de rancor, né? Como quem leu o livro aí da Louise Hay ou os conteúdos da Cristina Cairo já está familiarizado com essa informação que eu estou dando aqui. Somatizar no seu corpo uma doença por falta de perdão, porque você só olha para o nariz do outro e não olha para o seu. Eu não quero ver isso, não quero mexer nisso. Fico doente, mas não perdoo. Tá tudo bem também, porque o Criador nos deu o livre-arbítrio e você faz o que você quer com a sua vida. Mas eu acredito que, como você está aqui nesse curso, você está buscando luz. E aqui nós estamos aqui para isso, para trazer um pouquinho mais de luz para a consciência. É o sétimo passo do perdão, a força. Tem que ter força para perdoar, tem que ter força para olhar para dentro, para encarar os seus defeitos, não só o do irmão. Tem que ter força para ser o protagonista da sua vida e não deixar mais a sua vida na mão do outro. Porque quando você não perdoa, a sua vida está na mão do outro. E quando você perdoa, você toma a sua vida para você. Você toma a sua força para você. Você está livre. Livre. Olha como essa palavra é forte. Como essa palavra é bonita. Como essa palavra vibra. Você está livre. Reflitam sobre isso. Se for necessário, leem novamente o livro da Louise Hay. Você pode curar a sua vida. Te espero na próxima aula. Beijo.